Julho. Julho é o mês do aniversário da nossa igreja Holiness, né? Da denominação Holiness. E dia 15 de julho é o dia desse aniversário. Então, eu quero fazer uma pequena série de ênfases, né? ênfases que a nossa igreja considera importantes, ênfases bíblicas. E hoje eu gostaria de começar com regeneração, novo nascimento. Tem um filme, esses que os irmãos estão vendo aí, 16 quadras. Esse filme aí, do Bruce, onde tem o Bruce Willis, né? É uma história de um ladrão ali, que vai depor num tribunal como testemunha-chave contra policiais corruptos. E o Bruce Willis, ele é aquele que vai dar proteção a esse ladrão, né? Esse marginal. Só que acontece que esse ladrão, na verdade, era um ladrão assim, não era nem bem assim, não é um alto criminoso, perigoso, nem nada. Mas ele acreditava muito que as pessoas podiam mudar, né? Quem assistiu esse filme sabe, né? Como é que era a situação. O sonho dele era ser padeiro, fazer um grande bolo, né? Na padaria. E o policial, ele dizia que não é possível mudar, as pessoas não mudam, né? E esse policial, ele achava que ninguém podia mudar. Inclusive, esse policial era um dos policiais corruptos que ia levar esse ladrão lá para o tribunal. Mas no meio do caminho, durante essa jornada, né, durante tantos perigos que eles passaram, esse Bruce Willis, esse policial muda, né? E no fim ele acaba se arrependendo dos seus erros e acaba se regenerando também. E o ladrão também, né? Mas é o que eu queria dizer, né? Tem aí uma figura do Bruce Willis com o ladrão ali, frente a frente. Esses dois, né? Eles estavam ali conversando, ok? Alguns psicólogos falam que o ser humano não muda, né? Realmente é uma coisa muito difícil acontecer. E regeneração, não sei quantos já ouviram falar isso, né? De um marginal que vai para a cadeia para tentar se regenerar. Ou seja, mudar de vida, né? Mudar os seus conceitos, reaprender a viver em sociedade com valores morais dessa sociedade, né? Então, isso é a palavra regenerar, né? Regeneração, que a gente costuma usar. Mas Deus muda as pessoas. Deus é aquele que pode mudar as pessoas através de Jesus, através da obra de regeneração que Jesus fez ali na cruz. E é isso que a Bíblia, ela nos fala. Então, nós vamos ver agora uma série de ênfases, né? E nós vamos começar pela regeneração, que nós chamamos também de novo nascimento. E é um ponto de fundamental importância para a nossa vida pessoal, né? Nossa vida como pessoa e também como igreja. O que é essa regeneração, esse novo nascimento? Lá, vamos abrir nossas Bíblias em Tito, capítulo 3, e eu vou ler de 1 até 8, né? Está aí, aí na tela, e diz assim, Tito, livro de Tito, carta a Tito, capítulo 3, versículos 1 a 8. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis,
e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, e vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Amém. Esse é um texto que fala muito claramente da questão de regenerar, né? Então, usa a palavra lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha, gente, nesse texto aqui, dá para perceber um pouquinho algumas coisas que são muito interessantes, né? Aqui ele começa falando sobre ele lembra a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Naquela época, não é muito fácil alguém dizer isso, porque era o Império de Roma, e muitas vezes, muitos dos cristãos estavam sendo perseguidos, né? Então, se dizer assim, sejam sujeitos às autoridades, governantes, aí você pensa, mas como assim? Eles nos perseguem, né? Eles cometem injustiça contra os cristãos? Como que é isso? Então, se a gente pensar, puxa, mas hoje estamos assim numa situação difícil também em nosso país, né? Como que a gente, o que a gente deve fazer, né? Então, aqui o apóstolo Paulo, ao seu discípulo Tito, e as igrejas, a mensagem para aquelas igrejas também em Creta é essa: sujeitem aos governantes e autoridades, sejam obedientes, sempre prontos a fazer tudo o que é bom. O que ele quer dizer olha, mantenham o respeito ao poder civil. Respeitem, né? Nós não podemos, mesmo não concordando, nós precisamos ter o devido respeito, né? E devemos ser sujeitos às leis civis também, né? Devemos submissão ao poder civil, respeito ao poder civil. E ali eles também dizem assim: não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Acho que dá para pegar um pouquinho aqui algumas coisas que a gente viu nas bem-aventuranças, né? No Sermão do Monte, por exemplo, a questão do pacífico, né? Serem pacificadores, amáveis, quer dizer, cordiais, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. São aspectos, são frutos dignos de um discípulo de Jesus. É isso que nós vimos ali, né, no Sermão do Monte. Então, Paulo falando, olha, exerçam, né? Procurem colocar em prática aquilo que Deus está colocando dentro de vocês, né? Aquilo que Deus, a transformação que Deus está fazendo dentro de vocês, aquela mudança, coloquem em prática e vivam isso. E significa tratar também com respeito e cordialidade todas as pessoas, incluindo aqueles pagãos, aquelas pessoas que não eram cristãs, pessoas que muitas vezes perseguiam os cristãos. E a mansidão tem essa característica: vamos deixar qualquer tipo de vingança nas mãos do nosso Deus.
Ele é o justo juiz, né? Não sejamos nós a nos vingar, né? Fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não, vamos deixar nas mãos do nosso Deus. Então, nós vemos aqui, nesta passagem aqui, aquela confirmação, né, da transformação que Deus faz em nosso interior, né, conforme nós vimos ali nas bem-aventuranças. E ele fala, né, aqui, depois, sobre o amor de Deus por nós, né, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, nos concedendo a regeneração, né, a renovação espiritual através de Jesus. E, enfim, né, ali nessa passagem aqui, ele diz, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então, é uma exortação para que os crentes ali dessa igreja, em Creta, ali, eles tivessem uma boa convivência com os de fora, né? Não ficassem fazendo diferença, não ficassem discriminando pessoas que não são cristãs, mas tratassem com respeito, né? A qualquer pessoa a gente deve tratar com respeito, não? E independente de nós concordarmos com a pessoa, com seus atos, a gente precisa tratar cada um com devido respeito, né? Então, na medida em que nós devemos ter uma boa convivência, ou seja, uma convivência pacífica com todas as pessoas. E sendo bons exemplos também, né? Tendo um bom testemunho por causa de Cristo. Isso aqui é uma geral, né? Sobre essa passagem aqui. Mas hoje, quero falar de quatro coisas importantes. Primeiro, o que é realmente nascer de novo? O que é regenerar? O que significa isso para nós? Então, nós, né, está ali no versículo 5, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Primeiro, essa palavra regeneração, regenerar, né, regenerador, ele vem ali de uma palavra chamada palingenesia. Palingenesia é em grego, né? Significa renascer, renovar, e os judeus usavam esse termo para falar da restauração do universo quando o Messias viesse. Só que eles tinham uma outra ideia, né, de quem era o Messias. Eles não entendiam que Jesus era esse Messias. Mas neste caso aqui, neste texto aqui, essa regeneração é especificamente uma ação messiânica e espiritual, né, e pessoal. Então, essa regeneração está falando de algo pessoal e espiritual que Deus faz em cada pessoa que aceita essa graça de Deus, né? Em cada pessoa que decide crer, se arrepender dos seus pecados e se converter a Jesus. E Jesus, ele mesmo define como sendo um ato de Deus, não é nosso, é um ato de Deus, né? Nada que nós possamos fazer pode nos conceder regeneração, mas é o próprio Deus que faz isso em nossas vidas, né? Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Jesus, ele mesmo explica, né? Ele, lá em João 3, João capítulo 3, versículo 3 a 6, é Jesus mesmo explicando para um dos judeus ali o que era aquilo, né? Ele fala assim,
Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nessa passagem, Jesus enfatiza muito forte a necessidade de um novo nascimento, né? E esse novo nascimento é o novo nascimento espiritual. Esse novo nascimento espiritual é a condição fundamental para entrar no reino de Deus, né? É condição essencial para entrar no reino de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito e viver de acordo com as normas do reino de Deus. Essas normas são expressas na palavra de Deus, né? Especialmente nós vemos ali o Sermão do Monte inteiro. Jesus revela ali como que é o reino de Deus, como que funciona o reino de Deus, como são as normas, como que são as leis do reino de Deus. Está ali expresso no Sermão da Montanha. Então, novo nascimento, primeira coisa, é uma ação espiritual de Deus, não é nossa. Não há nada que nós podemos fazer que possa causar, né, que possa originar uma nova vida espiritual em nós. Não tem nada. É somente Deus que pode fazer isso. Algumas pessoas podem até tentar fazer isso de outras maneiras, mas pode acabar acontecendo outra coisa. Né? Pode até acabar sendo prejudicado por outro tipo de coisa, mas não é o novo nascimento que Deus é quem realiza em nossas vidas. Indo um pouquinho mais a fundo no novo nascimento, como os irmãos estão vendo, né? Hoje nós estamos falando só disso. Novo nascimento, né? Regeneração. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 14, nós lemos assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Esta passagem aqui nos fala como é que se deu, né, essa obra de Cristo na cruz que nos trouxe essa regeneração em nossas vidas, né? Esse poder regenerador da cruz de Cristo. Então, nós vemos ali, a primeira coisa, que não foi que Jesus entrou numa igreja ou ali no templo de Jerusalém para fazer isso. Não, ele entrou num santuário não feito por mãos humanas, né? E diz ali que não pertence a esta criação, é algo que Deus ali estava, né? É diante de Deus. Então, é um santuário celestial onde Jesus adentrou. Né? Então, é algo que é celestial, é espiritual, diante de Deus. Foi ali que Jesus entrou, né? Não por meio de sangue e bodes, mas pelo seu próprio sangue, porque
mesmo o Deus mesmo quem nos revela que é o sangue, ou seja, é o sacrifício de uma vida inocente que vai perdoar o pecado do culpado. E Jesus foi esse sacrifício, né, que foi feito ali na cruz por todos aqueles que crerem nessa obra, né? Foi feito para toda a humanidade, mas quem vai realmente usufruir dessa salvação, essa regeneração, são aqueles que creem em Jesus, são aqueles que reconhecem essa obra na cruz para perdão dos seus pecados, né? E se converteu a Jesus. E então, é nesse sentido que fala em sangue de bodes, né? Antigamente era feito assim, mas quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Então nós vemos ali o próprio Cristo como um cordeiro, né, como um sacrifício perfeito diante de Deus para nos purificar. Olha, essa palavra aqui, purificará, é a mesma lá que nós vemos também nas bem-aventuranças sobre puros de coração. É a palavra catarizo, aquilo lá, né? É aquela limpeza, né? Aquela lavagem que Deus faz em nossa vida, em nosso coração. Então, por isso, diz, purificará a nossa consciência de atos. Então, é aquilo, né? É o próprio Jesus quem vai renovar a nossa consciência, né? O nosso coração. É Ele mesmo que vai fazer isso e vai nos tornar aqueles seguidores do Deus único e verdadeiro, né? Esse é o sentido de purificar nossas consciências. Ele vai nos purificar da nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. A gente pode servir a Deus de diversas maneiras. E em outras passagens nós vemos também que quando nós servimos, quando nós fazemos algo para o nosso próximo, é como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Cristo, né? Temos ali um dos evangelhos falando isso. É verdade, né? Mas nesse sentido aqui, sirvamos ao Deus, esse sirvamos aqui é exclusivamente a Deus, né? Aquela adoração que um coração convertido a Jesus devota ao próprio Deus. Esse aqui não é realmente servir o nosso próximo, mas é servir a Deus mesmo em adoração. Então, somente quando as nossas mentes, as nossas consciências são purificadas de todas as outras coisas, de ídolos, de outros deuses, de todas as coisas que levam à morte, né, espiritual também, principalmente, então é que nós podemos adorar a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Então, isso só é possível com a obra de Cristo na cruz. Quando se não houver uma consciência purificada, não tem como adorar a Deus em espírito e verdade, né? Uma consciência cauterizada, endurecida pelo pecado, não pode adorar a Deus realmente, né? E em espírito e em verdade, com o devido entendimento. Então, é nesse sentido, né, que nós precisamos ser regenerados, em todos os sentidos. Muito bem, uma segunda coisa. Por que, né, nós precisamos nascer de novo? Será que a gente já não está todo mundo no reino de Deus, né? Será que todo mundo já não pertence ao reino de Deus? Será que não basta a gente concordar com os ensinos bíblicos? Só concordar, será que já não dá? Né? Será que isso não é suficiente? Não. Primeiro, assim, vamos lá. Condição do ser humano. Qual é a condição espiritual do ser humano? Essa questão. O ser humano não é só racional, né? Não basta apenas uma concordância racional.
O ser humano é um ser espiritual, é por isso que precisa um trabalho transformador no seu interior. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 5, nós temos esta situação. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, essa é a grande notícia, né? É a grande novidade para todos nós. Apesar de nós estarmos em pecado anteriormente, por causa disso, a gente não pode achar que nós somos superiores, né, a qualquer pessoa que ainda não é crente, porque nós éramos do mesmo jeito, a nossa vida era do mesmo jeito, assim, longe de Deus, né, cada um no seu caminho, e todos nós estávamos mortos em nossos pecados. Então, a condição espiritual do ser humano é de morte, né? Está morto por causa do pecado. Então, a gente precisa precisamos reviver, né? É nesse sentido. A gente, quando está morto no pecado, somos escravos de Satanás. Somos escravos deste mundo, escravos da nossa própria carne. Nós fazemos tudo o que, né, a nossa carne, o que este mundo, que Satanás nos tenta fazer. Então, somos incapazes de fazer a vontade de Deus assim, de maneira plena. Então, por isso somos merecedores da ira de Deus, estamos afastados de Deus, né? Enquanto a gente não experimentar essa transformação de Deus em nossas vidas, nós estamos nessa situação. Nós precisamos do perdão de Deus para os nossos pecados, né? Precisamos que Deus perdoe todo o nosso pecado, que Ele nos reconcilie com Ele. A gente está morto nesse sentido. E a gente precisa ser reconciliado com Deus, e isso só é possível através do sacrifício de Jesus na cruz, né? Então, por isso, a coisa mais importante para nós, que nós vemos ali nessa obra da cruz, é sermos reconciliados com Deus, somente através da cruz de Jesus. Por isso que, em Colossenses também, ali é um outro texto que nos fala sobre a reconciliação, que não apenas Deus nos concedeu, mas nós também agora somos nomeados ministros de reconciliação, né? Primeiro vamos lá em Colossenses, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, essa obra na cruz que Jesus realizou, ela nos tem esse poder de perdoar os nossos pecados, de nos reconciliar com Deus e nos libertar de todo e qualquer poder das trevas, né? Então, por isso ele diz aqui assim: tendo despojado os poderes
e as autoridades, essa aqui não são autoridades políticas, não. São autoridades espirituais do mal, né? Então, essa obra da cruz nos libertou da escravidão, né? De Satanás e dos seus anjos lá malignos, nos libertou também de todos os conceitos deste mundo e até da nossa própria carne. Então, nós fomos libertos do pecado, né? Por causa da obra da cruz de Jesus. Também, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 15, versículo 18 e 19. Diz assim, segundo Coríntios 5, 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus não apenas fez isso por nós, mas confiou a nós também esse ministério da reconciliação, né? Nós somos aqueles que não somente recebem a graça e a misericórdia de Deus para sermos reconciliados com Ele, né? Mas também é confiado a nós essa mensagem para levarmos ao nosso próximo, para levarmos as pessoas ao redor que ainda não conhecem essa mensagem do Evangelho. Então, é interessante, né, ele falar assim, não lançando em conta os pecados dos homens, né, nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus nos reconciliou, não levando em conta os nossos pecados, no sentido de que nós merecíamos a morte. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, nos deu vida, né? E isso só foi possível por causa de Jesus. É Jesus quem pagou o preço por nós, é Ele quem nos justificou, quem nos tornou novamente zerados, né, diante de Deus, para sermos reconciliados com Deus, para novamente termos comunhão com Deus. Então, é nesse sentido que, por isso, nós precisamos de perdão dos nossos pecados. A gente precisa se arrepender. Se nós nunca nos chegamos diante de Deus em arrependimento, nós precisamos arrependimento dos nossos pecados. Precisamos confessar diante de Deus, pedir perdão a Deus. É assim que nós vamos receber o perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, 9, né? Diz lá, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, é uma obra espiritual que Deus realiza em nossa vida, esse perdão dos nossos pecados, né, purificação de toda injustiça diante dele. Então, é isso que Deus faz e isso pertence somente a Deus, né? Não tem nada que nós possamos fazer para conseguir isso. Nós só podemos nos render aos pés de Jesus. Terceira coisa, quais são os resultados da regeneração? Primeiro, nós vemos ali libertação do pecado, nosso padrão de vida agora, né? Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus. Desculpa aqui, perdi. Escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Romanos 6, 22. Essa é a maneira que nós vivemos o padrão de vida do reino de Deus, né? Somos libertos
do poder do pecado. E agora nós servimos a Deus, Deus vivo. Temos a vitória sobre o mundo também, né? 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a vitória sobre o mundo, né? Também a vitória sobre a carne. Em Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo que de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, também a vitória não só sobre, né, o pecado, mas sobre o mundo e sobre a nossa carne. E, além disso, amor genuíno. Ali em 1 João 4,7, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, nós vemos ali o que Deus realiza em nossas vidas. Assim, ainda proteção contra Satanás. Nós lemos ali a proteção contra Satanás, 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasce de Deus o protege e o maligno não o atinge. Então, a proteção contra Satanás, contra as obras de Satanás. Caráter de Cristo, né? Em Gálatas 5:22, vemos ali também, voltamos a ter esse caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22, 23. Também temos comunhão com Deus e com os irmãos. Em 1 João, capítulo 1, versículo 3, nós lhe proclamamos o que ouvimos, e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1:3. Então, nós temos comunhão com Deus e com os irmãos, e voltamos a ter a imagem de Cristo, né? Ali em Colossenses 3, 9, 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Colossenses 3, 9 a 10. Então, olha, pelo menos essas coisas nós vemos como resultados da regeneração, né? Não são somente essas coisas, mas pelo menos isso nós vemos ali, resultados espirituais em nossas vidas, e que se expressam através da nossa prática, no nosso dia, através das nossas atitudes. Uma quarta coisa, regenerados ou nascidos de novo para quê? Né? Bom, várias coisas também. Primeiro, né? Mas pelo menos essas que são de grande importância. Primeiro, nós vamos ser discípulos de Jesus. Para ser discípulo de Jesus somente quando nós passamos pela cruz de Jesus. E então seremos discípulos de Jesus. Lucas 14, 27 também diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Só tem sentido seguirmos a Jesus se nós cremos de todo o coração, se nós recebemos a regeneração que há em Cristo Jesus. Também regenerados para glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31.
assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Também nós vamos lá em Mateus 6,33, viver no reino de Deus para viver nesta terra com valores do reino de Deus. Então, nós somos regenerados para viver nesta terra com os valores do reino de Deus. Lá em Mateus 6,33, né, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, viver com os valores do reino de Deus, né, com as normas do reino de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Também regenerados para compartilhar do evangelho com outros. Mateus 28, 19 e 20 é uma passagem que a gente sempre tem batido em cima, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Irmãos, nós vimos aqui, então, em resumo, o que significa, né, o que é isso, nascer de novo, o que é essa regeneração através de Jesus Cristo. E como isso é importante para nós, para a nossa vida com Deus, para nós vivermos no reino de Deus. Para concluir, nosso regimento interno, olha só, né? Ele fala assim: novo nascimento. Cremos que somos salvos pela graça de Deus quando, reconhecendo a nossa condição de pecadores, mortos em delitos e pecados e escravizados a Satanás, arrependemo-nos diante de Deus e confessamos nossa fé no Senhor Jesus Cristo e sua obra redentora. Como resultado, somos justificados dos nossos pecados. Nascemos de novo na família de Deus e nos tornamos súditos do reino. Então, para nós entrarmos no reino de Deus, entrar no reino de Deus implica viver valores do reino de Deus. Implica viver debaixo do senhorio de Cristo, né? Debaixo do domínio de Deus. E nesta situação de viver debaixo do reino de Deus, nós temos a ajuda do Espírito Santo, que tem uma obra transformadora em nossas vidas. A gente vai ver isso na próxima semana, tá bom? Então vocês não percam, seria a segunda ênfase, ok? Como nós podemos viver, né, essa vida dentro do reino de Deus? Como que nós teremos forças para viver assim? Vamos ver na próxima, tá? Mas neste momento, o que é importante é entendermos que nós precisamos de novo nascimento. Nós precisamos ser regenerados através de Jesus Cristo. Vamos orar? Eu gostaria que agora, neste momento, você pensasse na sua vida, você se colocasse diante de Deus, que você abrisse os seus ouvidos para aquilo que Deus quer falar na sua vida, no seu coração. Você abrisse o seu coração para que Deus possa agir na sua vida. Quero fazer uma pergunta. Você já creu no sacrifício de Jesus para perdoar o seu pecado? Será que você já se arrependeu dos seus pecados? Você percebeu os seus pecados? Você se arrependeu e aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador?
Será que você já fez isso na sua vida? É uma pergunta que eu quero deixar para você, né? E nesse momento, se você acha que ainda não, você não fez isso ainda, não se arrependeu dos seus pecados, você ainda precisa fazer isso, faça isso agora. Nesse momento onde você está, você coloca diante de Deus, peça perdão a Ele dos seus pecados. Ao mesmo tempo, você coloca diante de Deus a sua vida, creia no Senhor Jesus Cristo, receba a Jesus como seu Salvador e Senhor na sua vida. Eu quero fazer uma oração aqui agora. Se você desejar fazer essa oração também, então você acompanhe aonde você está. Eu vou orar no sentido para que, nesse sentido de colocar nossa vida diante de Jesus, né? De crer em Jesus. Se você sentir no seu coração que você também deve fazer essa oração, faça junto comigo, repetindo aí no seu coração, tá bom? Esta oração que eu vou fazer. Senhor Jesus, eu quero, Senhor, reconhecer hoje, neste momento, tantos erros, tantas falhas, tantos pecados que eu tenho cometido e que tem entristecido o Senhor, que tem me afastado de Deus. Perdoa-me, Senhor, os meus pecados. Eu quero, Senhor, de agora em diante, eu quero reconhecer que a obra na cruz de Jesus é que tem o poder de perdoar os meus pecados, de transformar a minha vida, de me dar uma nova vida com Deus. E por isso, eu creio na obra da cruz, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu quero receber a Jesus como meu Senhor, meu Salvador na minha vida. E quero que o Senhor Jesus dirija a minha vida. E eu quero ter uma vida de obediência à palavra de Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor. Eu não posso fazer nada para melhorar espiritualmente, mas é o Senhor quem faz toda essa obra. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem perdoa os nossos pecados. Meu Deus, eu faço essa oração crendo em Jesus Cristo, recebendo a Jesus como meu Senhor e Salvador. E com gratidão em meu coração pela tua tão grande salvação. Que o Senhor produza em minha vida essa obra de regeneração, de novo nascimento. É o que eu peço e eu oro agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, se você ainda não tinha feito essa oração, você fez, agora você tem uma nova vida com Deus, né? O perdão dos seus pecados e uma renovação, aqueles que já são crentes, aqueles que já aceitaram a Jesus, né? Uma renovação na sua vida espiritual. Amém?